Boa noite, Luciano César. Tudo bem? Boa noite, gente. Que bom estar aqui de novo. Um grande abraço a todos aí, né? Um grande carinhoso abraço a todos. A gente seja envolvido nessa egrégora de cura, né? Então hoje a gente vai continuar. Então, na verdade, o que acontece, né? A gente está vivendo esse momento tão importante da nossa vida. Nós já viemos de peregrinações, mas normalmente a história fala que já viemos de locais bem mais ditosos do que a Terra, e a gente está aqui para depurar a nossa vida. Então, nossa alma eterna e imortal, ela vai passando de etapa em etapa para que a gente se depure e se aproxime cada vez mais da nossa meta, que é retornar a Deus. Então, de Deus nós viemos, e a Deus retornamos. É como se a gente fosse enviado para uma grande escola, né, passar alguma temporada lá, passa de classe em classe, aprende as matérias e retorna com o seu diploma. Então é isso que nós estamos fazendo. Então, nós já tivemos passagens em outros mundos, na Atlântida, depois na Palestina, Idade Média, Renascença, toda essa época da história, a gente, de alguma maneira, a nossa alma esteve presente neste mundo, ou encarnado ou não, ou em espírito, mas nós estávamos acompanhando toda a criação desse mundo. Nós não somos almas novas que viemos assim, né? Existem almas novas que estão chegando agora, mas não é o nosso caso, porque a gente já está descobrindo assuntos bem profundos e não é característica de almas novas buscar esses ensinamentos. Nós estamos muito mais próximos do final da nossa jornada do que do início. Então, louve a Deus e agradeça por isso. Então, cada dia que passa, reconheça e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou me aproximando da tua casa, da casa do nosso Pai. Então, a gente está aqui hoje para o resgate definitivo daquelas coisinhas que aí ficaram pendentes, né? A gente tem coisinhas, resgates com familiares, situações não resolvidas, algumas coisas... Enfim, a gente está na chamada transição planetária, está resgatando tudo o que precisa para a gente se depurar e nos aproximar da ascensão. Então, os mestres querem que nós possamos ascensionar nessa vida, tá? É isso que eles querem. Então, muitos karmas dessa vida, eles só podem ser resgatados na era de Aquário, agora que a gente está entrando, né? Está com um pezinho na era de Peixe e um de Aquário. E esse karma ele tem que ser consumido, resgatado aqui. Por isso que a gente está com tantos desafios fortíssimos, a gente não entende às vezes e pensa, passando desafios fortes na minha vida, será que Deus me abandonou? Não, porque a gente precisa resgatar isso para a gente atingir a nossa purificação, nossa limpeza e o retorno a Deus. Então, é um momento mais brilhante, mais bonito, mais glorioso da nossa vida, é o hoje, né? É o momento atual, para que a gente possa atingir a nossa missão divina, nosso plano divino. Então vamos orar pela nossa vida, vamos orar, ser grato a Deus pela vida, e vamos orar também por todos que nós prejudicamos, perdoando a tudo e a todos. Nós não podemos temer nada, porque Deus em nossa vitória está certa, e a espiritualidade nos conduz àquilo que é melhor para nós. Então, Atlântida, Lemúria e antigas civilizações, tudo foi trazido à tona por Helena Blavatsky, da Teosofia. Então, preste atenção, porque cada detalhe disso é importante. Então, a Helena Blavatsky falou que nós temos 7 raças raízes. Não tem nada a ver com branco, amarelo, são grupos de almas que vieram aqui na Terra de tempos em tempos para buscar a sua ascensão. Então, a primeira raça foi a raça polar, que nós não temos nenhum vestígio, não temos conhecimento, não temos nada, não existe nenhum, porque eles eram fluídicos, né? Os corpos deles eram fluídicos. Então, nós não temos absolutamente nada da raça polar, mas ela existiu, né, nos locais onde eram hoje os polos, que eram quentes. Depois da raça polar, ela veio, em pouco tempo ela ascensionou, que esse era o objetivo das raças, né, vir, ter uma vida, 2 ou 3, no máximo 4 e pimba, ascensionar a Deus. Até que a Bíblia fala que os antigos tinham 900 anos, 800 anos, Noé teve 500 anos, 300, enfim, era assim. Depois foi cortado por causa da queda do planeta. Tá, vamos voltando. Primeira raça foi polar, a segunda foi a raça hiperbórea. Aí a gente já começa a ter alguns vestígios, né? Hiperbórea também foi uma raça que habitou a parte norte dos polos e tal, e no sul também, chamada de Tule também, ou Tuliana. Também a gente não tem muitas coisas, mas vamos passar para essa. Vamos para a terceira, que é a que é mais importante no momento, a Lemúria. Aí essa raça hiperbórea, ela veio, cumpriu seu papel, ascensionou e foi embora. Eram corpos fluídicos também, não eram corpos densos como os nossos. A raça Lemur, no início, aí eles ascensionaram, foram embora, veio a raça lemuriana. Cada intervalo desses são milhares de anos, tá? Eu estou passando assim por cima. Lemur, então, no começo eles eram também mais fluídicos, mais espiritualizados, depois eles foram se condensando. Nesse momento da raça Lemur,
que vieram os anjos caídos, porque no sistema, ao redor da Terra, existiram muitas guerras, existiram expurgos de outros planetas, como Capella, Orion, Sirius A, Sirius B, não sei. Vários planetas tiveram a sua seleção final e tiveram que imigrar para mundos primitivos, que eram aqui a Terra, né? Mundos ainda primitivos, não tão primitivos. Nós tínhamos o planeta Maldek aqui no nosso sistema, que explodiu também, e a misericórdia divina trouxe todos esses seres aqui para o nosso planeta. Então eles vieram com a raça Lemur e vieram aqui e se instalaram. E o mundo espiritual achava que eles iam se contagiar com a bondade dos primeiros lemurianos, que eram filhos de Deus, né? E os lemurianos eram todos muito elevados, e aconteceu bem o contrário, os filhos de Deus caíram por influência dos anjos caídos que vieram aqui, já diz o nome, caídos, né? Aí a raça Lemúria também teve uma série de coisas, aí afundou, depois aí afundou a Lemúria, veio a Atlântida, que é o assunto de hoje, né? Aconteceu, aprontou, fez um monte de coisa, também afundou, e aí depois veio a raça Ariana, que é essa nossa raça atual, que estamos agora, e estamos recebendo a 6ª raça raiz agora, talvez nas próximas crianças que virão, né, com DNA já melhorado, e por último a 7ª e última raça raiz, e conclui-se esse ciclo planetário do planeta Terra. Aí não sei o que acontece, o planeta Terra vira algo grandioso, etérico, celeste, não sei. Mas enfim, nós estamos agora da 5ª para a 6ª, então agora vamos lá. É importante a gente prestar atenção, senão a gente acaba não entendendo muito. Aqui está um gráfico também das primeiras raças, elas eram fluídicas, foram se densificando, até chegamos na 5ª raça ariana hoje, atual, e vamos para a 6ª e para a 7ª, que é das crianças sem karma que ainda não vieram porque não tem condições, enquanto tiver essas brigas aí. Então aqui está uma foto da região hiperbórea, onde eram as primeiras civilizações, que eram nos polos, né? A Terra tinha uma inversão de polos, onde era Equador não era Equador, os polos eram virados, era uma confusão só. Então o Hiperbórea era uma raça quente, uma civilização extremamente avançada, evoluída, que nós não temos registro. Isso aí são imagens assim supostas de algum desenhista, né? Mas não tinha gelo, essas coisas, como essa foto é errada aí, né? Mas tudo bem, só para ter uma ideia. Então, civilização Hiperbórea, terminou com ela, começou a Lemur. Aí a Lemur também tem vários registros da Lemúria. Aí já começa a ter registro da Lemúria. Esse templo na Malásia, né, no Camboja, é um templo que foi criado também com um sistema, uma tecnologia que não desconhecida até hoje, né? Aqui tem uma raça talvez dos antigos hiperbóreos, enfim. Mas tem algumas imagens assim, mais de fantasia, né, que eles também utilizavam tecnologias e coisas que nós não temos. Mas para a gente entender um pouco melhor, os lemúrios eram muito grandes também. Eles eram grandes, eles tinham um tamanho enorme, podiam ter até 10 metros. Inclusive Adão, fala que Adão era muito grande. Adão tinha 10 metros ou coisa parecida. Então nós depois fomos densificando. Então houve muitas mudanças. Uma coisa é certa, nós não sabemos nada. Se essa pseudociência fala, 90% do que a pseudociência fala é mentira. É uma armação do sistema para a gente ficar enganado. Vamos lá para a Lemúria agora, para entender que a Lemúria é a base da Atlântida, tá? Mas enfim, a Índia recebeu os antigos lemurianos. Então por isso que a Índia recebeu a música indiana, a música da cítara, os instrumentos indianos, o Bhagavad Gita, os instrumentos, a música, os mantras, todos eles vieram da Lemúria. Então quando a Lemúria afundou, né, depois nós vamos falar por que ela afundou. O pessoal se refugiou na Índia, na China e no Japão. E nos países ali do Oriente. Por isso que o pessoal dos orientais hoje, eles são remanescentes mais da Lemúria, né? Eles têm muitas características do povo da Lemúria. Mas a Lemúria propriamente dita mesmo, ou Mu, ela se compunha de uma ilha muito grande, que ia até da Ilha da Páscoa, até o Havaí e até as Ilhas Fiji, ou até ali perto da Nova Zelândia, por aí. Isso aí era o continente da Lemúria. Esse continente era também muito avançado, muito evoluído, e ele afundou em várias cismas, né? Um primeiro afundamento numa época, depois em outra, depois até que desapareceu totalmente, sobrou só o Havaí, a Ilha da Páscoa e as ilhas da Oceania, ali, né? Aquelas ilhas bonitas que tem, hoje fazem parte da Lemúria. E os Moais da Ilha da Páscoa, eles são remanescentes da Lemúria.
Porque os lemures eram muito grandes também, eles tinham também 10, 12 metros. Então aqui está uma foto da Lemúria, aqui à direita, pega da Austrália até o Chile, mais ou menos, né? Como é um pouquinho do Chile. E a Atlântida, ela no lado de cá, mas primeiro só tinha a Lemúria, né? Aí a Lemúria, chegou um momento que existia a Lemúria e a Atlântida juntas, elas coexistiram. Mas para mais fácil de compreensão, a gente fala assim, a Lemúria desapareceu e ascendeu a Atlântida. Aí a Atlântida depois afundou e formou o mapa atual dos nossos continentes hoje. Então aqui tem uma outra foto da Lemúria, esse continente que via aqui pegava aqui a América Central, Califórnia, Havaí e até lá a Austrália, Indonésia, era muito grande. E aqui vocês veem que o Oceano Amazônia, o Mar Amazônico, aqui onde é hoje o estado do Amazonas, era um mar ali, né? Era um mar. E aqui estava a ilha de Atlântida, aqui mais ou menos da Europa, lá, acima do Portugal, até a América Central e até mais ou menos aqui a ilha de Fernando de Noronha, por aqui. Aqui tem uma imagem que é do pessoal emigrava de barcos, migravam lá da Europa, da Atlântida, passavam pelo Oceano Amazônico, pelo Rio Amazonas, que era um oceano. Olha o Oceano Amazônico, como é que era. E o pessoal saía no Oceano Pacífico, né? Então havia essa comunicação, por isso que os cientistas nunca descobriram como é que existe o ameríndio, né? O ameríndio que existe na América, existe lá em outros povos, coisas tão distantes, porque eles circulavam aqui como se houvesse um canal mesmo na floresta amazônica aqui, né? Havia um canal que saía da Atlântida, da África, passava por todo o Brasil e tinha um vão na Cordilheira dos Andes, eles passavam até a Lemúria. Então a Atlântida e a Lemúria se comunicavam aqui pelo Rio Amazonas, né? Pelo Oceano Amazônico, né? E depois disso, esse oceano foi se transformando hoje na Terra Seca, e as civilizações de ouro que existiam ali na Amazônia ainda estão ali. Depois eu vou falar sobre isso aí, tá? Tem muito assunto aí, eu vou dividir essa live em dois, porque senão eu não vou conseguir. Agora vamos ver onde tudo começou a confusão. A confusão começou com essa cena aí, tá? Arcanjo Miguel expulsou os seres caídos, os anjos caídos do paraíso, porque eles não queriam se render a Deus. Deus disse assim, vocês têm que dobrar o seu joelho perante Deus, perante Jesus, perante a luz, e eles acharam que, Lúcifer, né? Queriam ser maiores do que o próprio Deus. E Arcanjo Miguel então pegou, por ordem de Deus, e expulsou um terço dos anjos do céu. A terça parte. E essa terça parte foi exilada para a terra e talvez para outros mundos. Aqui começou a confusão. E esse número, um terço, é muito significativo, porque hoje também essa proporção ela se mantém. A gente acredita que um terço da humanidade não vai sobreviver, não vai migrar para a nova terra, não vai ser escolhido, e 2/3 vai ser escolhido. Isso aí é uma proporção bíblica. É possível, é um número assim aleatório, mas é baseado em Apocalipse, que fala que 1/3 foi exilado, e hoje a gente tem então que 2/3, por isso que existe o 666, né? Se 1/3 não despertar, tudo bem, né? Tudo bem, aquele 1/3 já é caído mesmo. E a boa notícia é que nós estamos próximo de ter 2/3 das pessoas em vias de despertar. Então aqui os anjos caídos foram expulsados, e eles vieram então para onde? Para onde? Aqui, minha gente, vieram todo mundo para cá. E aí eles eram seres muito poderosos, muito elevados, eles usavam naves. Aqui tem umas naves que foram desenhadas lá na Suméria, e um dos primeiros locais que eles chegaram foram na Suméria, onde hoje é o Iraque, Iraque. E ali vocês vêem um helicóptero, um avião e um submarino, né? Isso há 400 mil anos atrás, né? Então nem um cientista vai conseguir explicar isso aí. Então eles vieram como os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas? Então olha essa foto aqui da esquerda ali. Me diz o que é isso aí. Isso aí não é um astronauta, né? Como é que os sumérios esculpiram isso na rocha? Né, um astronauta com um capacete, com caninho, com tudo, com bota, exatamente, né? Aqui do lado com um elmo, tudo, né? Então, gente, não tem dúvida, né? Então eles vieram como seres, né, de outros locais para vir aqui. Aqui estão os moais da Ilha da Páscoa, da Lemúria. E eles fizeram, aí que está a confusão, eles vieram aqui e deixaram toda a humanidade cair, né?
Então aqui também tem uma nave espacial que os Anunnakis estão voando num disco voador, e o pessoal aqui embaixo. Então tem vários relatos aqui, ó. Os Anunnakis revelados nas tabuletas de Enki. Tem um livro também que fala muito sobre isso, vários livros, né? Então aqui está um reptiliano aqui na esquerda, né? E do lado de lá um ser alado. Então eles vinham com várias formas, eles tinham formas muito diferentes daquilo que o pessoal daqui... E o pessoal que estava aqui, que eram os chamados seres do bem, filhos de Deus, foram se associando a eles aos poucos, foram se gostando da vinda dos Anunnakis, foram aceitando e foram se misturando com eles. Os Anunnakis também começaram a se interagir com... O assunto do Anunnaki é uma live inteira, eu estou passando por cima. Não é bem assim, a história é um pouco diferente, mas só para a gente ter uma ideia, né? E eles precisavam de gente para trabalhar. Dentro da sua grande tecnologia, eles conseguiram manipular alguns seres que aqui estavam para que eles fossem trabalhadores para os Anunnakis, para explorar ouro nas minas, que eles precisavam muito de ouro, minérios e coisas que eles precisavam. Então eles fizeram as tal das mudanças genéticas. Então essa foto aqui, dessa mão, assim, é muito interessante, né? Um astronauta criando o ser humano. Então o ser humano, agora eu vou passar uma informação bem forte. Nós temos um pouco de DNA reptiliano. Inclusive os cientistas estudam. Nós temos o cérebro reptiliano e o cérebro normal. Então a gente tem quase 2 cérebros, né? O cérebro reptiliano e o cérebro que a gente conhece. Então nós temos uma influência genética muito grande, porque os Anunnakis vieram e fizeram modificações genéticas nos seres para se tornarem ao benefício que eles queriam, né? Para serem mais dóceis, para trabalhar para eles, sei lá o que, né? E aí a humanidade então chegou nessa forma física que nós temos hoje, que é o homem de Neandertal, que foi um homem manipulado pelos Anunnaki, pelos seres caídos. Então são extraterrestres malévolos que controlaram o planeta desde aquela época até hoje. E aqui tem uma foto de um laptop de 400 e poucos mil anos atrás, inclusive com as portas USB ali. Então, olha só, gente, o que é isso? Quem é que me explica uma coisa dessa, né? Um laptop, um notebook lá dos Sumérios com USB há 400 mil anos atrás. Conta outra, né? Então aqui tem naves também que eles vieram. Então aqui está a foto de uma nave, também espécie do Challenger, essa de baixo aqui, né? Aqui tem outra nave também, que é uma espécie de uma cápsula voadora. Então eles vieram como os deuses astronautas e foram adorados como os deuses do Velho Testamento. Aí Moisés fala assim nos 10 mandamentos: não terás outro Deus senão o Deus de Israel. Por quê? As pessoas estavam adorando os astronautas, os deuses, os reptilianos e os Anunnakis, que mais ou menos, o reptiliano é, digamos, uma subdivisão dos Anunnaki, né? Eles de alguma maneira são a mesma coisa, né? Os Anunnaki são os líderes maiores, os cabeças, né? O reptiliano é o peão. As pessoas do Antigo Testamento, naquela época que Moisés veio, eles estavam adorando, fazendo culto ao deus Baal, ao deus Marduk, Baal e outros deuses do Antigo Testamento. E aí Moisés chegou e disse: não terás outros deuses senão o Deus de Israel. Mas não tinha nada a ver com a história de que hoje os protestantes falam que Nossa Senhora, que é a imagem de Nossa Senhora ou de algum Buda ou coisa parecida. Eles condenam tudo, botam tudo no mesmo saco. Então é errado, é um equívoco de interpretação. Esses deuses que Moisés falava, não terás outros deuses, seriam os deuses Anunnakis, que eles eram malignos, eles eram anjos caídos, que tinham uma grande inteligência, mas vieram aqui como exploradores do nosso planeta amado que é a Terra. E até hoje eles estão no domínio, eles não saíram ainda. Os Anunnaki saíram, mas os reptilianos ficaram aqui. Então hoje quem comanda no mundo são os reptilianos. Eles estão em todos os sistemas, estão em todas as organizações bancárias, de lideranças, políticas, países e até mesmo na cúpula do Vaticano. São todos reptilianos, ou draconianos, ou arcondes, que é pior ainda. Existe hierarquia, né? Reptiliano é o peão, draconiano é o chefe, arcondes é o supra-sumo do chefe, e aí por diante, né? E tem os greys também, mas aí já são mais peões ainda. E aqui tá. Então os Anunnakis também se misturaram aos povos da Terra, e a Bíblia fala que os Anunnakis, que eram esses seres, eles acharam as filhas de Deus muito bonitas, muito atraentes. Eles se misturaram, acasalaram com elas. E o resultado desse acasalamento foram os gigantes. Então a Bíblia está cheia de gigantes.
no Gênesis, eles falam muito dos gigantes. Os Néfilins foram os seres que deram cruzamento entre os Anunnaki, os anjos caídos, os superiores, com as filhas dos filhos de Deus. Grandes, muito poderosos, eles chegavam a ter até 11, 12 metros. Né? Aqui está a figura de um homem, aqui embaixo, mais ou menos. Né? Na parte esquerda tem um ser humano atual, e o Néfilin, ele tinha de 9 a 11, até 15 metros de altura. E eles tinham muita força, eles podiam carregar pedras e tal. Só que os Néfilins, eles também tinham uma fome muito grande. Eles começaram a comer até os seres humanos depois, né? Então a Bíblia está cheia disso aí. Aqui está um esqueleto também de um Néfilin, ou de um gigante, muito grande, né? A Bíblia fala também da luta que houve em Davi e Golias. Aqui tem outro rosto, tem vários aí, tem várias. Então os gigantes eram seres gigantescos mesmo, demoníacos, porque eles eram criações híbridas entre anjos caídos e seres humanos. Então, enfim, a Terra, nesse momento, a Terra estava tão caída, estava tão para baixo, estava tão mergulhada nas trevas, com essa mistura de filhos de Deus e seres caídos. O mundo espiritual disse assim: a Terra é um planeta que não deu certo. Vamos destruir a Terra, vamos eliminar a Terra, vamos mandar um grande dilúvio, vamos fazer alguma coisa. Aí levantou-se o nosso primeiro avatar, o nosso grande amado e especial Sanat Kumara. Ele foi diante do conselho kármico e disse assim: não. E naquela época não existia nenhum ser de luz na Terra, todos eram caídos, né? Caído assim a ponto assim mais baixo da Terra. Sanat Kumara foi diante do conselho kármico e disse assim: eu vim aqui para salvar a Terra. Eu vim aqui para botar a minha luz, ancorar a luz na Terra, enquanto não houver uma alma de luz necessária, que precisava ao menos uma alma de luz para não ser destruído um planeta. Uma, não tinha nenhuma. Aí Sanat Kumara veio, ele saiu da sua região celeste e trouxe os 144 mil sacerdotes que vieram dos seus mundos para auxiliar a Terra. Então presta atenção, esse 144 é muito importante, porque isso aí vai explicar muita coisa que vocês não entenderam até hoje. Então Sanat Kumara está descrito no livro de Daniel como o ancião de dias. Então está na Bíblia também. Então Sanat Kumara veio, né, como a única alma de luz da Terra e se instalou em Shambhala, aqui, né, que é hoje atual o deserto da Mongólia, Shambhala. E lá então em Shambhala ele construiu a cidade de Shambhala no plano físico, né? E lá começou a ancorar a luz na Terra. Os sacerdotes estão ali em volta dele, milhares de anos ali, né? Foi uma confusão só. Até que a Terra começou a receber, então ancorar um pouquinho de luz, receber as primeiras almas de luz. E muitas das pessoas, desses 144 mil sacerdotes que vieram, também se deixaram influenciar pelo mal, preste atenção, e caíram. Então por isso que Deus deu aquela parábola da ovelhinha, né? Que ele tinha 100 ovelhas, ele largou as 99 para buscar aquela ovelhinha fugitiva, que somos muitas vezes nós, que somos filhos de Deus amados, que nos perdemos. A gente veio como missionários aqui na Terra para ancorar a luz, para ajudar um planeta que estava em grande problema. A gente largou nossos planos celestiais lá e entrou numa fria aqui, né? Entrou numa fria, porque a gente não conseguiu fazer nada e a gente se perdeu, se caiu no mal. Então, essas almas que Deus quer chamar. Então, Deus chama cada um de nós para que a gente resgate. Então, possivelmente nós estivéssemos nesse grupo dos 144 mil, ou seus aliados, né? Que não é só 144, existe também aqueles que se aliaram a eles depois, né? E nós, por algum motivo ou outro, a gente patinou, a gente ficou aqui, a gente tropeçou, a gente não evoluiu, né? A gente cresceu muito pouco, ou até caiu. Então Deus agora está fazendo assim: venha, chegou o teu momento de tu voltar, a tua missão foi cumprida, conseguimos salvar o planeta, não foi fácil, mas conseguimos, né? A Terra hoje já está com 2/3 já. Tá, então por isso, quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Então Sanat Kumara, nosso grande amigo que trouxe a manutenção da nossa vida, então nós devemos a ele o nosso louvor e nossa dedicação. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho.